Sim, já estamos online, ao vivo, para a live de domingo. Já vou digitando aqui, ó, www.fundomarlenecolé.com.br. Live Expressão 1988, boa noite. Fixar esse comentário aqui. E agora minha convidada já deve estar chegando. Atriz, cantora, bailarina, artista completa, Renata Hit. Lelê Doces e Diversos. Tá aqui comigo. Olha, minha convidada já chegou. O Instagram tá comunicando todo mundo, mas eu já vou trazê-la para cá para desmistificar as lives. Binho Serafim. Oi, Binho, tudo bem? Conectando. Uau! Tudo bom, Pedro? Tudo, Renata, e você? Tudo bem, graças a Deus também. Então tá bom. Você Tudo iluminou. dentro do possível, né? Dentro do possível, né? A gente está tentando aí, né? Aham. Ainda mais nós artistas estamos tentando nos acostumar a esse momento. Mas olha só, você entrou, você já iluminou minha sala e a sala de todo mundo que estiver acompanhando aqui, né? Obrigada. Aí só de ouvir isso já dá uma iluminada no coração também. Acho Ai, eventos que, importantes, sempre. ai, que bom. Ainda mais quando são sinceros, né? Sim, obrigada. Imagina, Marcelane, J. Pega. Deixa eu te perguntar, você tem um filhinho, né? Sim, Benjamin. Tá Quantos com anos 3 tenho? anos e 10 meses agora. 3 anos e 10 meses. Isso, vai fazer 4 já já, tá chegando. Quando ele faz aniversário? Dia 10 de setembro. 10 de setembro. E como que tá sendo pro Benjamin, assim, com seus 3 aninhos, né? Uhum. Ele é tão jovenzinho, um bebezinho, esse lance de entender que ele não pode mais encontrar os avós, os amiguinhos. Como que é para você tá tendo que, como mãe, ensinar uma coisa que nem você estava preparada? Então, a gente, assim, para o Benjamin especificamente, que é uma criança muito sociável, o Ben é do tipo que chorava para ir embora da escola, ele nunca, contrário da maioria das crianças. Então, ele está sentindo muita falta dos amiguinhos, mas eu explico tudo, obviamente, de uma maneira que ele compreenda a linguagem, mas as crianças surpreendem a gente, assim, sempre enormemente, que eles têm uma capacidade de compreensão muito pura, né? Eles conseguem captar a essência. Então ele entende que tem o coronavírus, ele já sabe o nome, que tem o Covid, mas ele sente muita falta dos coleguinhas. Em relação aos avós, eu aqui em São Paulo eu tô morando com os meus pais, então ele não perdeu essa convivência. E como tanto eu quanto o Dudu, que é o pai dele, a gente está tomando assim o máximo de cuidados possíveis. Às vezes quase eu me sinto meio neurótica. E como a gente faz a guarda compartilhada, a gente sabe que é um risco, há um risco baixo, mas há. Então, o que a gente não faz é frequentar nenhum lugar público com ele, nem a gente. Então, transporte público, a gente está se virando de outra maneira. O Dudu não tem carro, a gente está se resolvendo. Então, ele está com muita saudade da convivência com os colegas, mas pelo menos essa parte de conviver com os avós e com o pai e com a mãe, a gente está conseguindo manter. No começo que a gente não entendeu muito, e aí eu fiquei 25 dias direto com ele, e aí foi difícil para todo mundo, porque é uma idade que as crianças demandam muita energia, né? Sim, sim, com certeza. Olha, Revista Maxi está aqui com a gente, Diego Caetano, Thiago Salo, alô, alô, Thiago. Marcos Lanza, que nos colocou Ah, em contato. Bem, é um sim, lindo do querido. tio cumprido. Ele Mário, chama.
fio comprido. Marcos Augusto, Romilda Rufino, A Mili Jô, que acabou de Souza. entrar e deu ela é professora de natação do bem. E ele adora. Ai, deve estar com É, saudade da Tia Jô também, né? total, total. Alexandre, Roberto Coimbra, todo mundo por aqui acompanhando a gente. E eu não sabia que o Ben era filho do Dudu. Ele é Dudu, Dudu Felizardo. ah, nossa, meu Deus do céu, um pai e uma mãe lindos desses. Esse menino vai ser tão lindo quanto, já é lindo. E ele Eu é vou muito fazer uma live com o Dudu teatro, né? também, viu? Vai Tá fazer. vou, já tá agendado também. Já vou Se fazer com o bobear, se Dudu. Benjamin estiver com ele, Benjamin aparece na live. Hoje ele tá com o Dudu. Com o Dudu. Ai, que legal. E ele já tem, assim, uma pegada artística? Tem, ele brinca de fazer cena. Eu não ouso dizer que ele vá ser artista, mas não tem como ele não ter essa linguagem, né? Então, porque o pai, ele já subiu ao palco comigo, ele entende o que que é o palco, o que que é o teatro, ele se diverte, mas eu não arrisco dizer, ele adora cozinhar. As brincadeiras dele passam sempre num lugar de cozinhar. Se ele for um chefe, quem sabe? É, a arte da gastronomia, porque para mim tem que ser tão artista quanto. Olha, tem muita gente te mandando beijos. Frederico Ah, Helter tá não falou português. aqui. Anne de Souza, boa noite. Alex Caco, Ré, minha bailarina. Silvana Lages, é muita gente. Beijo em todos, gente. Obrigada por estarem aqui. Porque eu tô quebrando esse preconceito, eu te falei, né? Com live. Não Vamos, por favor, eu quero terminar com você falando, Pedro, foi show. uma. Vou tentar, estou me dedicando. Me diz uma coisa, o que que veio primeiro? A atriz, a cantora, a bailarina, a vontade de ser artista, independente da vertente específica? Acho que é a vontade de ser artista, porque a maneira eu encaro como ferramentas. E, por exemplo, acho que das artes, a única que eu faço sozinha e que eu tenho uma grande recompensa para mim mesma é a atuação. É só cantar, por exemplo, eu fazer um banquinho e violão, eu gosto, mas ele não chega, apenas dançar. Desde pequena, na verdade, eu comecei como bailarina, né? E aí eu sempre era considerada a bailarina careteira, porque eu punha uma cara, eu chorava em cena com 8 anos de idade. Então, tudo passa pela atuação, nada vem dissociado. Mesmo quando eu canto apenas uma canção, eu vou na história da canção. Então, acho que a atuação é o que une, mas eu também gosto muito de escrever. Então, por isso que eu falei que essa força como artista, a maneira de me expressar, e aí eu vou focar qual ferramenta eu vou usar. E que eu acho que isso é uma coisa assim no Brasil muito setorizado, né? E você lá fora você vê muitos dos artistas enxergando como ferramentas para usar para expressão, independente de qual ferramenta você use. Sim, sim. E aí você lembra qual que foi o primeiro espetáculo assim que você falou, opa, eu estou num lugar agora Meu primeiro, diferente. Eu acho a que é isso que estreia, vai. a minha estreia no teatro musical, que foi o primeiro espetáculo profissional que eu fiz em São Paulo, foi E com foi no teatro musical? Foi, profissionalmente falando, foi com teatro musical. Eu me formei, é de lá que eu conheço o Lanza, nós somos da mesma escola de teatro, que é a Fundação das Artes de São Sim. Caetano. E você largou a arquitetura, né? Larguei Pra... arquitetura, larguei arquitetura, mas na verdade eu fiz 2 semanas de arquitetura, porque já não dei nem tanto tempo assim para. Eu sabia que desde os 4 anos de idade que eu sabia que eu queria ser atriz. E aí eu estreio de cara no espetáculo de Charles Miller e Cláudio Botelho com a Cláudia Raia. E Uau! tipo, foi uma porradona, assim. Agora eu aprendo ou eu aprendo. Foi. E observando a Cláudia, que é muito generosa nesse lugar, aprendi muito no Sweet Charity. Foi aqui o André, meu camareiro na Disney. Eu era a Branca de Neve da Disney, eu fui a Branca de Neve oficial. E o André era meu camareiro lá, então ele me chama de Lá princesa. nos Estados Unidos? Não, aqui. No primeiro Aqui. show oficial que teve aqui no Brasil, que foi que eles montavam nas Casas Bahia, não sei se você lembra desse. Sim, tinha uma super Casas Bahias, um negócio imenso, aí tinha o Isso. Disney, né? Foi você. Eu era Branca de Neve, Carol Costa, que depois a gente se encontrou em vários outros trabalhos, era Pequena Sereia. Então, é um bando de princesa que continua
princesando no teatro musical até hoje, né? Ó, Mônica Pelizari, Tudo Ângela Ladeira bem. Santos, Nassar, um beijo, minha amigona. eu, Isabela Nassar, É. o André tá falando minha eterna princesa, FV Avelar, Love, tá aqui, Noveleiros Real, meu amigo Marcos Michalak. O Lanza falou assim que ele te obrigou a estar aqui e que ele era a bruxa nessas montagens da Disney. Então, o Lanza, ele tem na alma dele uma alminha de bruxa mesmo, com esse talento todo para ser bruxa, tem. Qual bruxa você acha assim que caberia perfeitamente no corpinho do tio Malévola, Comprido? Malévola, uma coisa meio Angelina Jolie, imagina, Malévola. Malévola total. E aí você começou no nos musicais e desde, né, do Sweet Charity você nunca mais parou. E você passou por musicais de várias produtoras Uhum. diferentes e de vários conceitos diferentes, né? Isso. Musicais on Broadway, off-Broadway, musicais nacionais, próprios. Deixa eu ver, vou lembrar aqui. Simbora, você fez. Uhum. Você fez um musical que é o Avenida Q, Ah, né? As Bruxas de Estwick, você fez. E aí depois a gente vai falar daquele que lhe rendeu um prêmio Aplauso Brasil também. Como que é assim? Porque a gente tem sempre aquela coisa desses super atores de musical que estão por aí, que super dançam muito bem, cantam muito bem, atuam muito bem, e são lindos, maravilhosos, sarados, com vários mil seguidores, e que às vezes a interpretação, né, uhum. fica uma coisa, é tão técnico que fica distanciado do teatro, né? Uhum. Distanciado da catarse, distanciado da empatia e fica algo muito regrado. E você passou por várias vertentes de musicais. Você acha que isso te preparou para trazer uma delicadeza cênica e que na hora do exercício da atriz, eu acho uma bobagem essa coisa de atriz de musical. Uhum. Atriz é atriz em qualquer lugar e a gente vê pelo seu currículo tudo que você fez, inclusive no audiovisual, na televisão. Você acha que o que faz você ter essa coisa de ser reconhecida como uma atriz é o fato de você colocar a atriz em primeiro lugar e as outras técnicas incorporarem a ela? A interpretação é sempre sua primeira preocupação? Sim. E acho que, na verdade, eu concordo com você, essa coisa de ator de musical, eu acho uma balela. Na verdade, a gente vai adaptar e vai usar a linguagem como o ator de cinema. É óbvio que você pode ter uma especialidade, uma linguagem que você se comunique com mais facilidade, o que não impede que você faça as outras. No meu caso em específico, eu acho que essa questão da frieza, que às vezes pode aparecer no palco do teatro musical, que vem realmente da gente ter uma necessidade muito grande de estar amarrado na técnica. E tem uma coisa que o Charles Miller fala que eu acho que é, assim, imprescindível. E eles, para mim, assim, foi uma escola, foi o primeiro musical, e os caras que praticamente renovaram a maneira de se fazer teatro aqui no Brasil. E o Charles fala o seguinte: esteja 120% pronto para que em cena, porque vem o nervoso, vem as coisas que podem acontecer, você dê 100% de você sem se preocupar com a técnica. Então ele fala, esteja 120% amarrado na técnica. Então acho que tem mais a ver com a maneira que cada pessoa encara o dia a dia do seu trabalho. Então, como eu venho principalmente de uma formação de teatro, então antes de fazer teatro musical, eu me formei numa escola de teatro que me deu um outro embasamento. No dia a dia, na hora que eu encaro, eu não vejo que eu estou cantando uma canção, eu sempre vejo que eu estou contando uma história. Então, para mim, tem que estar tudo em função da história. Mas são estilos, né? Porque você tem cantores maravilhosos que são extremamente técnicos e, de alguma maneira, mesmo sendo extremamente frios e técnicos, inclusive isso nos Estados Unidos, assim, é muito forte o estilo deles. Sim, Eu até sim. prefiro o estilo que a gente faz, mas mesmo assim, às vezes essa pessoa chega no seu coração. E há outros que são completamente emocionais, não digo viscerais, que se você vai para o lado visceral, aí você já pode
haver um conflito com a sua saúde vocal, e aí não garante uma temporada, mas um lugar mais emocional, não visceral. E tem gente que vai precisar. Então, acho que vai de cada um conhecer o seu corpo, a sua ferramenta. Eu conheço atores que, por exemplo, o Fred Silveira, ele não fica doente de jeito nenhum. Para o Fred perder a voz, é uma questão assim. E eu, que sou taurina, eu pensando, eu vou para voz, eu sei quais são os meus limites. Então, eu não posso ir pra balada se eu tô em temporada. Se eu tenho temporada, eu não vou nem num restaurante cheio que tenha. Então, eu me conheço, mas não é uma regra, né? Cada um vai adaptar isso para o que você conhece do seu corpo. Hoje em dia, né, tô com 38 anos e desses 38 anos, no mínimo, há 20 anos que eu faço teatro musical. Eu estava em cartaz, até o Catão tá aqui, que fez o Forever Young comigo. E o Forever Young era um musical que a gente entrava em cena, o Lanza também fez, e você não sai mais, que é um asilo de velhinhos, né? Eu assisti, eu assisti. E é Assisti com o primoroso, Lanza, Nanny primoroso. People, Eu entrei, no a minha Teatro Arthur. Eu vi no Teatro Arthur Azevedo. é maravilhoso, é um musical, um espetáculo primoroso, que é aquele que sempre dá vontade de voltar. E aí, o meu conhecimento sobre o meu corpo estava num nível que o ano passado, em uma das apresentações, eu entrei em cena e eu senti que eu ia ter uma dor de garganta estranha e diferente. Durante, eu não saía de cena. Em cena, enquanto eu estava fazendo tudo o que eu devia fazer, eu já fiz toda a minha programação mental. Ok, vou sair daqui, vou falar com o Dr. Reinaldo, que é tipo o nosso, o nosso rei que salva a gente de madrugada. Isso foi num sábado. Eu ainda tinha espetáculo do domingo. Então eu peguei uma receita de antibiótico de madrugada, porque ele salva a gente. Isso salvou minha apresentação de domingo, porque eu percebi que era antibiótico, eu percebi que não era uma dorzinha de garganta. Isso em relação que eu me conheço. Mas já tive um problema no Gypsy, por exemplo, que foi uma grande chance. Totia Meirelles, Garambone, que é uma personagem que já existiu de verdade. Eu fiquei um mês sem voz, afônica. Eu não conseguia falar durante os ensaios, em que eu era dublada pela minha sub. Júlia Nadruz era minha sub, e você fala, oh meu Deus, né? O patamar da qualidade do teatro musical brasileiro. Porque eu não identifiquei que eu estava com uma crise alérgica. E hoje em dia eu sei o que é uma crise alérgica. Então caraca, eu não vou estrear desesperada e era só uma crise alérgica. Então, muito tem a ver com o conhecimento da ferramenta, né? Olha, ah lá, ele chegou. O Ah, Dudu tá aqui um beijo, bem, a mamãe te ama. e falou que o Ben tá te vendo, quer que você manda um beijo pra ele. Agora já vamos contar que o tio Comprido passou por aqui, mandou um beijo, e o tio Todo mundo Leão beijo, bem. também vai mandar um beijo pra ele. Olha só, o Wesley falou: quero muito a Renatinha Hit na live com o Wesley Conversa. Eu toquei piano no Gypsy. Ah, me chama depois, Wesley. Me chama. Conversa. Vamos ver se ela vai sair sem. Olha só, Wesley, tudo depende de Pedro Leão hoje, tá? Ele Ai, meu ele Deus, que para mudar responsabilidade. o meu preconceito. Como eu não quero ter preconceitos nessa vida, eu estou lutando contra todos eles e mais um eu quero derrubar. Isso aí. Tem muita gente aqui, ó. Valente Godoy, Flávio Bregantin, Ah, Dudu já top. falei, Carabolante, Ivan Cândido, Matheus Abdala. Doutor Reinaldo, eu acabei de falar de você, doutor Reinaldo. Entrou agora. Cadê? Ele entrou agora aqui? Pra mim, ele entrou. Ai, doutor Reinaldo, que salva todos os atores de musical É o brasileiro, trabalho, assim, né? o trabalho do doutor Rei, assim, ele é um dos médicos que é especializado na voz de performance, né? Então, ele entende que a gente não pode esperar chegar segunda-feira para resolver o problema. Se o problema resolveu e você ter um médico de confiança, uma equipe, isso é muito importante, né? Você trabalhar o ator, independente se é do teatro musical, mas no teatro musical acho que é ainda mais. Você ter uma equipe em que você confie, que trabalhe com você, que trabalhe seu corpo, que trabalhe sua voz, são profissionais, é a fono, é a preparador corporal, porque a gente não chega sozinho num resultado excelente nunca. Teatro não se faz sozinho. Ainda mais um resultado de excelência como é necessário, você não chega sozinho mesmo. Sim. Olha lá, o Lanza tá aqui. Doutor Reinaldo escutou e encontrou. O Lanza falou do Doutor Reinaldo. Doutor Rei, Todo todos mundo os atores de musical falam do senhor, viu? maravilhoso. Porque. E eu acho que é importante o artista saber reconhecer também as suas limitações, que com o tempo vão aumentando, né? O que você falou. Não dá quando você está em temporada, ou quando você tem gravação.
tem coisas que a gente fazia quando tinha 18, 19, 20 anos, e a gente já não pode mais fazer essas coisas, né? Então a gente tem que se adequar. O Dudu falou, ele ficou perguntando, ela não está me escutando, papai. Não tô, benzinho. Não tô. Ai, não dá pra. Agora como que faz? Na Deixa próxima, eu ligar pra ele, já já eu te ligo, bem. A gente já conversa. isso. Já conversa. E, e aí, vamos falar de Avenida Q, que é Ele daqui. uma delícia na vida e uma gostosura e um musical que eu acho que de tempos em tempos tem que ser remontado, porque ele é sempre atual, né? Sempre atual. Completamente atual. A gente, eu lembro que assim, o meu convite para Avenida Q, na época eu era casada com o Fred Silveira, e eu tava fazendo uma novela no SBT, e eu tava com um cabelo super diferente, lisinho, Qual? diferente. Revelação ou Amigas e Rivais? Revelação, revelação. Que eu fazia uma cantora, uma poetisa cantora na novela, e meus irmãos eram o Velson de Souza, que agora estava fazendo o Silvio Santos, Sim, e o meu conterrâneo de Ribeirão Preto. Velcinho. E o Vinícius de Loyola, que também estava fazendo, acho que o Silvio Santos. Agora nós éramos um trio de irmãos mega talentosos. E aí a novela acabou, eu tava com um convite em aberto para continuar no SBT, mas sem personagem. Eu tava num lugar, tipo, não sei o que eu quero. Eu já tava lá há 2 anos, queria dar uma mudada, mas adorava a casa, tava super dividida. E o Fred já tinha recebido o convite para fazer a Avenida Q, que eu ainda não conhecia. Eu sabia do que era um musical super diferente, super cultuado, tinha ganho vários prêmios. E aí um dia ele chegou em casa, me convidou para jantar. E eu tava mal, tipo, meu Deus, não sei, não quero sair. Ele, não, vamos sair para jantar. Aí eu sugeri um restaurante, ele errou o caminho do restaurante. E a gente foi parar em outro restaurante. Aí eu tava tão mal-humorada, como são os caminhos da vida, né? Que eu falei, vai esse mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo. Aí a gente entrou. Quando eu entrei, eu dou de cara com o Charles Miller jantando lá em São Paulo, ele é do Rio de Janeiro. E ele não tinha me visto com aquele cabelo, que era por acaso da novela, e era o cabelo da personagem na Broadway. E eles estavam com essa personagem aberto. Algumas pessoas tinham, ele só. Não encaixava. Quando ele me olhou, eu vi que algo aconteceu, não entendi. Aí veio a Tininha, que é o braço direito do Charles e do Cláudio, a Tina Salles. Eu lembro, ela ajoelhou na mesa e falou assim: Gatete, a gente queria te convidar para fazer a Avenida Q. Para mim, era só assim um retorno para o palco. Eu não sabia a dimensão daquele espetáculo e foi um dos elencos mais escolhidos a dedo que eu já participei, porque a gente não tinha a função do assistente de direção que acompanhava a temporada, que é de praxe no teatro musical. A gente se autodirigia, era uma companhia. Ali era um trabalho de companhia, que é difícil, porque o teatro musical tem uma rotatividade muito grande, né? Ali a gente desenvolveu um trabalho de companhia de confiança, todos éramos primordialmente atores. E aí você vê um resultado diferente. Sabrina Corbucci foi indicada pela primeira vez ao Shell, uma atriz musical, que, né, viu-se que balela, atriz musical. Então foi um espetáculo muito feliz, assim, acho que ele pontuou a carreira de todo mundo envolvido, de todo mundo, desde o stage manager até os diretores, os atores, todo mundo que se envolveu com a Avenida Q foi abençoado, foi muito, muito especial. E é engraçado você falar, contar essas peculiaridades, né? Porque você já era uma atriz de trabalhos conhecida na televisão, você era conhecida no meio, respeitada, querida, queria um retorno ao palco, queria uma mudança da sua zona de conforto depois de tanto tempo na mesma empresa de televisão, e o fator sorte foi essencial para esse start, né? Se a gente não tivesse errado o caminho, talvez ele não me visse com aqueles olhos. E então é uma equação que acho que na vida de todo mundo tem um peso, mas na vida do artista é um peso ainda maior, né? Essa equação da sorte, das conjecturas da vida. Sim. E olha só, Lucas está aqui, Johnny Guerra. João Guerra, Acervo Memória Artística, Caroline Martins, Isabelle Amaral, Carlos Eduardo de Paula. Oi, Carlos. Meire Gonçalves. O Carlos hoje mandou uma mensagem. Eu posso participar dessa live? Eu falei, claro. Rebeca Eltz, todo mundo é bem-vindo. Célia, minha mãe está por aqui. Muitos amigos Tiago amados aqui para me ouvir. Tichorro. Muitos, muitos. Eu tenho essa sorte. Os amigos todos vêm assistir. Que Lívia bom. Graciano,
Livinha. A Lívia Sim. canta comigo no Cantrix, que é um grupo vocal feminino que eu também produzo, além de cantar, em que todas as funções são ocupadas apenas por mulheres, desde as funções técnicas até as funções artísticas. E agora a gente está numa busca por uma cantora trans, que a gente percebeu que nós falávamos desse lugar de mulher, mas todas as envolvidas eram cis, né? Então a gente está nessa busca da nova cantora do Cantrix, que é uma cantora trans. Então, se você é você e tá aí ouvindo a gente, ou se conhece alguém, ó, pede para me procurar, Eu tenho uma pessoa em mente aqui, vou te indicar depois por favor. que terminar, que ela tá super. Deu entrevista para o Globo, M. Barbaça, pode ser um nome Uhum. interessante. É Me passa atriz, depois. produtora, diretora. Antes. E, bom, você também virou na televisão aí Hum. aquela coisa das conjunções artísticas, né? Olha lá, o Renato Bellini falou, eu conheço alguém também, Rê. A Deline está na minha vida desde o primeiro musical, espero que continue por muitos anos. Me passem as indicações, são muito bem-vindas. Que Rê, legal, que bom. E eu queria que você contasse um pouquinho do seu musical, do monólogo, Uhum. né? French Kiss. Sim. Ah, é um itinerante, mas ele tem uma dramaturgia, né? A É. história de uma artista que tem aí um problema, que está na busca pelo seu grande amor. Eu brinco que é uma Esperando Godot, versão cabaré musical. Porque a narrativa, ela se passa, na verdade, assim, eu sempre parti de um ponto que a minha. A próxima versão do espetáculo você pode pôr o beijo de Godot. É a continuação, versão 2 fica a dica. Vou pensar, vou dormir nessa ideia. Que Bom, dormir na ideia, para mim, é muito importante. Eu muito. eu tava num momento querendo contar as minhas histórias. E eu sempre parto de um ponto assim da sinceridade, né? A, a minha a minha arte parte, eu sempre vou pegar o link da personagem comigo, eu parto de um ponto inicial que sou eu, para depois que eu acho que eu sou a ferramenta da história que eu vou contar. E depois eu faço uma construção em cima. E aí eu tava nesse momento que eu queria contar uma história. E aí eu, Renata, tinha levado um pé na bunda assim monumental, super doloroso. Mentira. Ninguém dá um pé na bunda, na sua bunda, Renatinha. É, dá. E foi assim, monumental. Foi um dos que. E nessa, eu sou muito amiga do Isaac, o Isaac Azak, é o dono do Paris 6. E nesse dia ele estava no Rio de Janeiro, ele tinha acabado de abrir a unidade do Rio. Eu morava lá no Rio. Eu fui tomar um vinho com ele para conversar. E ele, há anos, pedia, ai, refaz um show em francês para mim. Eu falava, mas Isaac, eu não falo francês. Não é sincero fazer um show em francês. Para quê? O que eu vou comunicar? Não tem por que eu fazer, porque tem que fazer. Naquele dia, bebi um pouquinho a mais. E aí falou meio que pra forma, que ele tava tão acostumado a eu falar, não vou fazer. Aí ele soltou na mesa, e aí, quando é que você vai fazer o show em francês? Eu falei, daqui um mês. Que dia é hoje? Aí ele falou, dia 29 de... Eu estreiei em novembro, era dia 29 de outubro. Eu falei, dia 29 de novembro a gente estreia, vai chamar French Kiss. E aí eu fui pra casa e falei, acordei no outro dia, dormi, falei, meu Deus, Renato, o que que você fez? Liguei pro meu grande parceiro, que já foi meu professor e hoje, além de meu amigo, é meu grande parceiro, Reinaldo Sanches, artístico, que é maestro e diretor. Falei, hey, é o seguinte, a ideia é muito louca, eu topei, agora a gente tem que criar em cima disso. Ah, tá bom, Renata. Eu falei, já tenho uma ideia. Eu vou cantar em francês, mas eu vou cantar versões de música em francês, porque aí tá próximo de mim. Ah, achamos uma ideia legal. Aí você vai nas conexões artísticas, o Edgardo Vivier, que é o pai do Gregório, que é Sim. super multimídia e foi alfabetizado em francês. Ele Gregório, começou com a... quem você já tinha feito o Porta nos Fundos com o Não, Gregório? Ainda não. não, eu conheci primeiro o pai, depois eu fiquei amiga do filho. E aí ele fez as versões para mim, a gente foi construindo nesse esquema. Em 4 semanas, o Reinaldo falava, Renata, você não vai dar conta, porque eu tinha que criar tudo, e eu criei figurino, e eu produzia, e ainda tinha que aprender as músicas em francês, que eu não cantava francês. E aí
eu não sei o que que aconteceu, ele aconteceu, mas ele foi como um show e super funcionou. E eu engravidei logo na sequência, e eu queria dar continuidade ao show. Aí ele virou o French Kiss, o musical, que hoje em dia eu digo que ele tem começo, meio e fim. Então ele já tinha uma estrutura narrativa. Hoje em dia ele é um pocket musical. Então temos mais personagens. No começo era só eu, o pianista e a percussão. Agora sou eu, o pianista, tem o Messier, que tem sempre a participação masculina, que o último que eu tenho gravado é com o Fred Silveira. E aí, assim, é o meu xodózinho, né, o French Kiss. E o que eu acho que ele muito se conecta a esse momento agora que a gente está passando, que a gente está tendo que rever o formato, né? Principalmente dos musicais, como é que eles vão voltar. E ele, porque o cabaré, ele foi criado nesse pós-guerra, né? Que eram as Sim. pessoas criando em cima das possibilidades que tinham. Então, se juntavam para beber num local e dar uma relaxada de tanta coisa pesada que acontecia. Então, acontecia a crítica ali, acontecia a revista política, que é uma espécie de revista, e As acho que grandes talvez criações do Brecht foram em momentos como sim, esse, né, que nós sim, estamos vivendo, de guerra, de pós-guerra, de algum momento, né? em que você Nós está estamos vivendo uma guerra, um sentindo. pós-guerra, né? Exatamente. Eu tenho pesquisado muito, assim, ainda não sei para onde vai, mas eu tenho bebido muito por aí. Então, eu acho que para o teatro musical, que ainda eu acho que demora, aos moldes que a gente estava acostumado a ver aqui no Brasil, que é um grande polo de teatro musical, acho que é assim, metade de 2021 a gente começa a pensar. Mas o que que dá para se fazer antes, né? Então eu acho que talvez sejam essas coisas pequenas, esse estilo do cabaré, talvez seja uma saída, sabe? Eu lancei e saí correndo. E você não pensa em fazer o French Kiss nesse momento que tem sido transmitido por plataformas digitais de teatros ou até mesmo da sua casa? Admito que estou pensando no assunto. Então, acho que agora a gente está chegando no momento da pandemia em que a gente começa a entender. Para mim, não teria sentido fazer um French Kiss apenas cantado e não dá para cantar, né, com pianista em outro lugar. Tem um problema técnico de delay Sim. que eu não tenho aparelhos para resolver isso. Mas eu já começo a cogitar, talvez, fazer uma apresentação no teatro, que aí você não vai ter o público lá, você faz a transmissão. Então, e que é sempre essa questão de um pequeno risco, né? Eu acho que Sim. desde que a gente. A questão hoje em dia é reduzir riscos, reduzir danos, é agir nesse lugar, né? Porque não tem como evitar o que está acontecendo, a gente não tem como Não. fugir. Então, é evitar riscos e evitar, cortar riscos e cortar danos ao máximo, assim, que puder. Mas eu acho que preencheria corações aí, porque eu acredito que deva haver muitas pessoas buscando amor nesse período de pandemia, né? Com certeza, com certeza. Mas é um projeto que eu estou tentando aquecer aqui e levantar. E eu acho que seria especial, sim. Ô, Renata, como que é para você? Você participou de concurso em televisão, é, é, no vídeo muita gente conhece como uma atriz de comédia por causa do Porta, por causa dos 3 anos do Zorra, mas como que é ser uma mulher bonita, artista hoje no Brasil, e ainda mais você que tem uma beleza muito peculiar, né? E assim, você não passa despercebida em nenhum lugar que você chega, porque o cabelo encaracolado, os olhos, a pele muito branca. Eu lembro de te encontrar, além de ver os musicais, mas te encontrar em lugares de comum de atores, de artistas em São Paulo e também lá na Casa Aguinaldo Silva, e você Uhum. passa e você fala, meu Deus do céu, você é uma das mulheres mais bonitas que eu já vi na vida. Ah, E, Raul! e, e como Bacana pra você, amor. Até arrepia. Não, mas é verdade, é verdade. E aí, Verdade. quando as pessoas começam a te conhecer, vê que a beleza ela foi tanta para fora, porque por dentro já estava tudo tomado de muita beleza. Você é bonita por dentro e por fora. E como que é esse lugar da beleza? Eu falei isso com o Kiko Pissolato essa semana. Ajudou, atrapalhou, interferiu?
É, é, ou é algo que você não lida com isso? Não, você tem que lidar. Eu acho que como toda característica que também vai para o lugar do autoconhecimento, não deixa de ser uma característica minha. Assim como, por exemplo, gostar de falar muito, é uma característica minha. Então, são características que a gente vai se conhecendo. Conforme o tempo foi passando, eu acho que tinha um momento que eu não entendia isso, e aí às vezes parecia uma coisa, uma mangueira que ficava, principalmente assim, no final da adolescência, e eu falava, eu não entendia aquilo. E eu sempre fui muito tímida, eu nunca fui uma pessoa atirada. Hoje em dia eu sou muito mais, assim, mas eu sempre fui na minha, não gostava de sair e tal. Conforme eu fui me conhecendo, eu acho que é um atributo que me ajuda, na maioria das vezes. Já me atrapalhou, e às vezes me atrapalha, porque eu acho que a gente tem mania de conceber as pessoas, conforme a gente olha, a gente fecha essas pessoas em caixinhas. Mas é natural, é do ser humano. Mas cabe a mim vestir essa caixinha, vestir essa. Quando eu entendi que a questão não está no outro, a questão está em mim, então eu já tive momentos assim de acreditar que eu tivesse perdido trabalhos, principalmente em comédia, eu já ouvi falar, não, você não pode ser engraçada porque você é bonita. E aí a questão é, eu aceitei aquilo. Então, ainda assim, a responsabilidade é minha. Então, eu não vou negar que me abre várias portas. E aí cabe a mim insistir nas portas que não se abriram por conta disso, ou desistir, que também é uma escolha. Então, é uma característica, né? Que acho que hoje em dia, e tem dias que eu gosto de mim, assim, eu me olho no espelho e gosto de mim. Mas tem dia que eu olho pro espelho e falo assim, caraca, hoje eu não tô afim de olhar pra tua cara, não. O cabelo quando era criança, quando era adolescente, já foi um problema, assim, Já, aquela dos, do, da, do- hoje, né, os cachos são super então muito aceitados, falta. mas houve um momento de negação, inclusive, aos cachos da mulher, né? Tudo tinha que Então, ser liso, escorrido e o tempo em que eu usei o cabelo liso, eu tenho um tempo aí na minha vida que se você olhar, foi um momento que eu tava no SBT, eu sempre gostei dos meus cachos. Uma das novelas eu fiz progressiva, e aí eu emendei na Avenida Aqui com esse cabelinho. Mas a questão é porque era de uma personagem, né? Era a proposta pra eu mudar de personagem. Então nunca foi uma coisa tipo minha de querer mudar aquilo. A minha única questão, quando eu era criança, meu apelido era Pururuca na escola. Eu achava aquilo, não achava nem legal e também, tipo, não dava muita bola para aquilo. A minha grande questão é que minha mãe, ela tinha basicamente um cabelo liso, ela não sabia como cuidar do meu cabelo. Então ela penteava meu cabelo, e aí aquela coisa com muito volume, que hoje em dia eu até acho bonito. Às vezes eu penteio os cachos e saio pra rua meio Elba Ramalho, que vai do dia, e eu acho lindo. Mas na escola eu não tava afim, só que eu não sabia. A minha mãe, ela não. E não tinha produtos também, né? Exata. Então, sim, ela fazia o que ela podia com o que ela tinha. Então, isso deu uma autonomia para mim, porque eu, com 12 anos, eu já dava dica de se arrumar para minha mãe. Porque eu tive que me virar, aprender a me arrumar sozinha. Então, em relação à maquiagem, aos contrastes de cores que eu tenho, assim, então, muito nova, eu já aprendi a me virar. E hoje em dia eu acho muito importante esse movimento de beleza natural, né, que as mulheres estão seguindo, de redescobrir o cabelo, porque a transição capilar, ela mexe muito com o emocional. São muitos anos ouvindo sim, coisas negativas, então ela é uma transformação. sim. E o Zorra, humor, um novo momento, Zorra recebendo o prêmio, você ficou ali naquela escola 3 anos. Você ficou Três no anos. Zorra? Foram três Como que anos. foi transitar do humor no vídeo? Era algo que Uhum. você já tinha feito? Eu já tinha feito no vídeo, não. No vídeo acho que foi o Zorro. Na verdade, eu tinha feito as participações já no Porta dos Fundos, já tinha sido convidada por eles. No teatro, eu basicamente, todos os meus personagens de teatro musical transitavam num lugar cômico, mesmo Gypsy, que era um espetáculo mais denso, e mesmo a minha personagem tinha momentos dramáticos, ela sempre transitava por algum lugar cômico, né? Então, acho que o Zorra foi o primeiro trabalho de vídeo de comédia
que eu também fiz o filme Minha Mãe é uma Peça, Sim. mas era uma participação pequena, né? Eu não gravei tanto tempo, a minha personagem não era assim tão grande. Então, o Zorra, durante 3 anos, foi um aprendizado. Eu convivi com grandes humoristas e comediantes brasileiros que assim, uma das pessoas que eu vivo falando. E eu acho que eu repito isso pelo menos uma vez a cada 2 semanas, que eu acho que os grandes atores geralmente são comediantes, os melhores. O Chico Anísio era, assim, excepcional. E hoje em dia, para mim, Marcelo Médici é o que há. Porque o, você tem que se conhecer ainda mais enquanto ator, comediante que faz comédia, conhecer as suas ferramentas num lugar, o seu apuro fica. Então, assim, aprendi muito com essa galera da comédia, mas Mas aí quando a gente pega a essência do Médici, né, que é os sátiros, é. depois o Terça Insana, Um aí você ator vai super entender, dramático. Aí você vai ver você, que na verdade, você vai a- entender que o cara transitou muito por um teatro coletivo, um teatro de pesquisa, sim, um teatro de criação, de aprofundamento, depois ele vai para um show de sketches, de personagens, uma coisa visceral. Quer dizer, a gente fala de artistas que em momento nenhum permaneceram na zona de conforto, né? exatamente, exatamente. E eu acho que também cai nesse lugar são bons atores, né? Então você acaba, é ator de comédia, porque você vai trabalhando aquilo, você não vai negar o trabalho, mas geralmente são bons atores, ponto. E se você levar para um outro lugar, ele vai se adaptar a fazer. Então são bons atores, né? Mas Sim. aprendi muito no Zorra. Vamos falar do personagem que. Acho engraçado, lembrando do dia da casa Aguinaldo Silva. Eu tava com alguns amigos, com o Josafá Filho, lá e com a Letícia, que naquele dia que faz um monólogo, um pocket da Letícia Martins, da Ângela Maria. E eu falava, gente, quem que é essa moça? Aí, ela fez a Lolita Rodrigues no musical da Hebe. Eu falei, ah! Ela, Eis a lembrança! Primeiro, trabalhar com Falabella. Fala Bela, é uma enciclopédia, assim, de tudo, de qualquer. O ensaio com o Miguel, esse foi o segundo trabalho que eu fiz o Xanadu também, que eu entrei para cobrir um caos, enfim. E aí eu fiz o web. E assim, o Foi ensaio com teste, Renatinha? o web Isso. foi uma loucura. Foi o teste mais louco da minha vida. Foi teste. E eles me convidaram para fazer teste de Hebe. Mandaram material de Hebe. Estudei, coloquei sotaque, o jeito de falar da Hebe. Cheguei preparadíssima. Cantei, fiz a canção, fiz a cena. E são sempre fases, né? O teatro musical são dias de teste. Esse foi o primeiro dia, foi no palco já do Procópio. Aí o Miguel falou, Renatinha, vem aqui na banca. Tá bom, desci longe, lá no meio, aí sendo daquele nervoso, tava a Fernanda Chama na banca, Miguel, a produção, a Bárbara, a Gisele Lima, que fez o elenco, e falou assim: Rê, você aceitaria fazer a Lolita? Ela não é a protagonista do espetáculo, mas vai ter solo, e ela é super. Claro! Primeiro pela homenagem, e outra, para mim, não tem esse lugar de eu quero contar uma história, não tem esse lugar do ego, de assim, ah, não faço personagem menor. A minha questão é contar uma história. Estou contando uma história, tá tudo certo. Só que o que eu entendi era que agora eles iam começar a fechar aquilo. Ok, eu seria cogitada como uma opção de Lolita. E aí o teste de dança no outro dia eu já tinha um compromisso, então fui lá, aprendi a coreografia, mas na hora do teste eu tive que gravar o negócio, eu saí. Eu voltei horas depois, desesperada, chorando praticamente. Parei na frente do Miguel e falei, Miguel, eu não pude dançar hoje, mas você me conhece dançando. Aí ele olhou pra mim e falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, ah, é que eu tive que gravar, mas eu juro, eu quero muito esse trabalho. Ele falou, Renata, você é a Lolita, você não entendeu? Aí eu fiquei, Ah, oi? você já saiu do Procópio, parou ali no Paris 6, já tomou um vinho para comemorar o personagem, né? Basicamente isso. E eu saí para almoçar com o pessoal que ainda estava na disputa. Eu lembro que eu fiquei quieta, eu fiquei num lugar de assim, todo mundo, ai, faz isso, faz aquilo, que é a pegada de teste, que inclusive é com uma energia que eu tenho que passar, mas eu não gosto. E Ah, eu ali, tipo, nunca, nunca mais. Não tem mais. Nunca passei num teste e você não, sabe que ah, é um lugar, é uma tortura. É é difícil. bem desconfortável, é bem difícil.
Olha lá, no Paris comeu uma Renata Hit de sobremesa. No caso, seria uma autofagocitose. Olha só, o Lanza tá falando aqui, o pior é quando você quer fazer drama e o povo ri de você, né? Passo por isso. Almoçamos juntos, somos amigos, e claro que ela me confidenciou. Olha o Lanza fazendo xixi na live, marcando território e deixando claro que ele é o seu best BFF, Best Friend Forever. Lanza tá na minha vida há muitos anos, espero que fique até a gente ficar bem velhinho. Aí vocês Ai, não vão precisar nem de maquiagem para fazer Forever Young. não precisa, daqui a pouco já tá precisando, que a gente já tá dobrando ali, ó. A Nicole também, minha amigona amada. Olha, e como que foi levar a Lolita Rodrigues para um lugar, primeiro assim, que é engraçado, eu sempre tive a sensação que a atriz que fez a Abby iria fazer, porque quando ela entrava no Rita Lee Mora ao Lado, era impressionante. Uhum. Eu lembro de ter assistido esse espetáculo com a minha mãe e ter dito para minha mãe, o dia que tiver algo, uma peça, um musical, algo sobre a Hebe, essa moça tem que fazer. E anos É. depois ela veio a fazer. Mas você colocou a Lolita nesse trabalho num lugar de protagonismo. Porque quando você falava das três amigas, que você via as três juntas, havia um destaque a Hebe por ser uma estrela, né, Uhum. da televisão, a maior apresentadora, a maior comunicadora do Brasil. A Nair tem uma trajetória pela comédia e uma coisa muito engraçada e naturalmente engraçada. A Nair Bela era uma cômica, né? Mas no musical você conseguiu destacar e colocar a Lolita num protagonismo. Eu estou falando agora como público, tá? Como plateia. Todo respeito à atriz que fez a Nair também, mas você levou a Lolita para um lugar poético no espetáculo, de uma delicadeza incrível. Não à toa que não é só uma. Opa, desculpa, caiu assim. Não é uma opinião só minha, que você ganhou o prêmio, Sim. entendeu? Isso foi pensado, isso estava na dramaturgia, ou foi a junção de tudo isso que fez acontecer e colocar essa homenagem e esse protagonismo para a personagem no espetáculo? Eu acho que foi uma junção das coisas, porque uma coisa que eu mesma descobri nas pesquisas, quando eu soube que eu ia fazer a Lolita, é que esse trio de amigas, que a gente tem essa imagem muito forte, porque essas entrevistas que elas deram juntas, que são divertidíssimas, são maravilhosas, inclusive para sempre rever, a gente tinha a impressão de que esse trio de amigas tinha o mesmo peso. E apesar da Nair ser muito querida pela Abby, ela era uma amiga muito querida, a Lolita era amiga da Abby desde os 11 anos de idade, né? Sim. Então, a Naira entrou lá para os 50 anos de idade, foi lá para frente. Então, o peso, a Abby e a Lolita faziam aniversário com 2 dias de diferença, tipo, nasceram no mesmo ano. Elas Não, e se assim, a Lolita era a melhor amiga da Hebe e da Sim, Nair. A Lolita era o grande elo de exatamente. ligação desse Ela trio. era o grande elo. E aí, inclusive vendo as entrevistas do Jô, que tem muito na internet, que eu entendi um lugar da Lolita, e aí tem uma sugestão que para mim era a minha cena preferida do espetáculo, que me, me estimulou, né? Eu vendo a entrevista da Lolita, e eu notei que no Jô, ela teoricamente é mais séria. Parece que ela faz fisicamente o elo entre essas duas pontas, que eram duas super comediantes histriônicas para fora, a Lolita mais fechada, mais comedida, espanhola, o tom da voz mais para baixo, mas ela sempre assinava a piada. Se você prestar atenção, a Hebe jogava, a Né jogava, a Lolita quietinha, de repente ela fazia vrá. Ela assinava com uma piada e trocava de assunto. Eu fiz, eu entendi essa função que a Lolita tinha ali nesse tom de amiga e levei isso para o espetáculo. Então, a cena final que eu entrava, eu era a única atriz, porque a Hebe tinha troca de atriz, né, que fazia. Eu era a única atriz que ia dos 11 anos de idade até os 83, que era a última cena que a Lolita entrava para se despedir da Hebe, a Hebe já doente. E era sem caracterização, porque a gente não tinha tempo. Então eu sugeri
com o próprio figurino, criar um corpo mais rechonchudo, porque ela ganhou corpo, deu uma matronada. E o texto era simplesmente, eu entrava em cena, de acordo com o texto, sentaria e eu ouviria a Abby falando. O texto estava na boca da Abby. Eu falava alguma coisa, eu falava, posso entrar? Era algo assim, por hora, andando bem devagarzinho, com dificuldade. E ficava um buraco em cena mesmo. E eu respirava e Voltou, falava, voltou. Você está me ouvindo? tô ouvindo. Eu saí? Você deu uma, você foi para um outro lugar. É Ok. que A Hebe, Abby, Naira, abençoou, te chamou um pouquinho para a gente respirar. Então, da hora que você entrava em cena. quando eu entrava em cena, eu entrava com um andar bem velhinha, Uhum. até escolhi uma coisa um pouco mais caquética, que a gente não sabia que a Lolita tinha chegado nesse lugar, porque ela se retirou ainda exuberante, mas eu escolhi porque eu não tinha caracterização e eu tinha 20 segundos de cena para mostrar que eu tinha 83 anos. E aí eu sugeri, eu entrava meio por hora, quando chegava, ficava desconfortável a cena, eu falava, calma que um dia eu chego. E era uma piada. Ali eu entendi a alma da Lolita. E aí, quando a gente conheceu a Lolita, que ela decidiu vir assistir o espetáculo, foi muito forte isso. Ela tá morando em João Pessoa, com a filha dela, ela não queria nem tocar no assunto, não queria mais vir para São Paulo. Ela ficou muito magoada quando todos morreram. Ela assistiu, eu não sei se tá me Pronto, ouvindo? tá. Vou te tirar só um pouquinho e você Tá, volta. Um segundo. tá bom. Quando ela veio para São Paulo, problemas técnicos. Enquanto isso, vou ler aqui, ó. Eu gosto tanto da Renatinha, amava quando ela fazia transição da Lolita Nova para velho. O pessoal tá todo aqui dedicando amores à Renatinha. Cadê você, Renatinha? Renata? Olha só, não tô achando. Trava mais volta, sempre volta. Thiago, mas eu não tô achando a Renata aqui. Renata, volta pra gente. Vou ler aqui. Eu gosto tanto da Renatinha, acompanho o trabalho dela desde quando ela deu vida à personagem Mônica Rossi na novela Amigas e Rivais. Ela é puro talento. Beijão, Renata, sucesso sempre. Ah, voltou, tá aqui. Pausa dramática. Vamos para o segundo ato agora com Renatinha Hit. Ah, lá. Olha lá, nosso Lanza, o Thiago pede para ela solicitar, pede. Tem um time aqui desesperado, falando, pelo Meu amor de time, Deus. igual Renata. Não, o Pedro está fazendo merda aí, ela não vai querer mais fazer live. Ai, meu Deus, olha a responsabilidade. Lolita não queria vir, né? E veio e foi te assistir. Como que foi esse encontro? Ela veio e, assim, tem fotos desse momento, né? Foi um dia muito emocionante. Até o Agnaldo Raiol cantou no lugar do Fred Reuter, que fazia o Agnaldo brilhantemente. Foi um dia muito forte. E quando eu encontrei com a Lolita e eu olhei nos olhos dela, é como se eu entendesse aquela alma, porque você mergulha na alma de uma pessoa para fazer. E aí, uma das coisas mais engraçadas que para mim simboliza esse dia, simboliza quem é a Lolita, porque teve essa emoção, uma pisciana, ela chorava muito, todo mundo muito emocionado. E a Agnaldo se aproximou dela, ela de cadeira de rodas, que a filha dela confidenciou, falou: Renata, você identificou o jeito que minha mãe estava andando naquela época, porque ela estava com artrite, e ninguém sabia. E assim, foi completa intuição mesmo, né? E ela de cadeira de rodas, ela anda, mas ela é muito esforço para ela. O Agnaldo chegou perto dela e falou: Lolita, continua lindíssima, uma das mulheres mais lindas que eu já vi na minha vida. A Lolita olhou para cima e falou: e eu quis te dar e você não quis me comer, por quê? Isso para mim, isso para mim. Ai, que É. E eu delícia! tava aos prantos, quando eu ouvi isso, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, o que eu fazia. Então, essa pessoa é a Lolita, entendeu? De uma época de mulheres muito autênticas, Meu muito. amor, mas pelo amor de Deus, você querer dar para alguém, a pessoa não querer te comer é difícil para todo mundo. Você tá vendo? Guarda Ela na lembra disso até memória. hoje. Guarda na memória. Eu tenho certeza que todo mundo tem alguém assim para jogar na cara, que nem a sorte é que ela ainda ouviu esse elogio. Nem todo mundo tem essa sorte, né? Exatamente.
Renata, o Thiago está falando, Renata, vocês tiveram alguma experiência sensorial durante o espetáculo Hebe? Porque imagina a energia desse espetáculo. Você não Era assistiu, tático. Thiago? Eu assisti e posso falar. E olha, assim, foi das coisas mais emocionantes. Eu tenho uma trajetória no SBT também, estive com a Hebe em algumas oportunidades, sempre muito feliz. Como eu falei de você, a Hebe não passava despercebido por ninguém. Uhum. A Hebe tinha uma energia, Uma uma luz, sagacidade ela tinha, né? tinha um carinho, é incrível. Eu Olho nunca no vi em olho, né? pouquíssimas Buscava. pessoas o poder que a Hebe tinha. E a Hebe, ela tinha uma característica muito engraçada. Ela tirava o melhor das pessoas, Uhum, né? Então, uhum. assim, mesmo se fosse alguém que não tivesse algo de tão Ela bom, disse, ela tiraria algo de bom daquelas pessoas, né? sim. E aí a Hebe tinha uma energia incrível, mas vocês tiveram alguma... A energia do espetáculo, as A gente emoções do tinha, final, enfim, era... todo dia era catártico. A Débora, ela ia num lugar, pro elenco todo era catártico, não havia uma sessão em que a gente não fizesse essa cura geral. E aí eu tenho um exemplo, o Helder Rodrigues, meu grande amigo, fez Zorra comigo, dos melhores do mundo. Eu Sim, brinco que sim. ele é o ogro e eu sou a princesa, os dois nascidos no dia 11 de maio. Ele brinca, ele é todo durão. E não gosta de musical. E aí ele pega e me manda uma foto na plateia. Rê, tô aqui. Eu fiz, caraca, não vai gostar, é musical. E aí o elenco saía, o Helder aos prantos. Ele falava, eu tô chorando sim, gente, isso é muito lindo. E pra mim é o ISO Helder 9002 de catarse. Qualidade. E não, e de catarse, porque pro Helder estar daquela maneira emocionado e chorando é porque realmente a coisa acontecia, né? Mas é porque também, além de tudo, era é um grande espetáculo de teatro antes de Sim. qualquer O coisa, né? Miguel estava muito iluminado. A E no dia. dramaturgia. Eu tenho um grande amigo, José Cetra Filho, que é um dos Uhum, grandes críticos da Associação Paulista de Críticos de Arte, um cara que sempre transita muito mais pelos espetáculos não comerciais. E eu uhum, lembro que logo depois do Web, eu acho que o Cantando na Chuva estava em cartaz na uhum. mesma época também, ele escreveu uma nota e ele não escreve quase sobre espetáculos comerciais, ele escreveu uma nota sobre Hebe e sobre o Cantando na Chuva. E Que sobre o lindo. Hebe ele falava a base do teatro, a empatia e a catarse. Sim, E é sim. impossível não ter uma proximidade com uma obra que trata a vida da maior apresentadora do Brasil. Mas a Exatamente. catarse poderia não acontecer. E Poderia não acontecer. acontece, porque o Acontecia pela espetáculo imigrante. despertava e acho novamente que você tinha uma responsabilidade enorme nisso, pela poesia, como você levava a personagem. Eu encarei como uma grande homenagem a ela. E o dia que eu não conseguia acesso à Lolita, quando a gente estava uma semana da estreia já no teatro, quando entram os camareiros, uma camareira comentou comigo: Ah, minha amiga é vizinha dela em João Pessoa. Eu fiz: Oi, preciso mandar uma mensagem para ela. E aí eu chego, tem um WhatsApp para mim, quando eu apertei o play, eu nem liguei. Ô, Renata, aqui é a Lolita. Eu queria ter. Ah, você ter isso, você fazer essa homenagem ainda em vida para uma pessoa que abriu tanto caminho para permitir que a gente tivesse, eu como mulher hoje, sobrevivendo disso, agora com dignidade e respeito, é uma homenagem que ela ainda em vida, representando todas as outras que já faleceram. Você ter isso em vida, para mim, não, foi muito importante para mim como pessoa, não só como profissional, como atriz. Rê, com uma hora eles chutam a gente daqui, você sabe, né? Verdade. Por que que algumas lives continuam? Tem algumas que passam, né? Ah, não sei, deve ser um povo que tem muito dinheiro, tem muitos seguidores, tem Qualquer trilhões e segunda trilhões de seguidores. vela, não Daí é coisa para Fábio Porchat, entendeu? entendi. Tata Werneck, Chegaremos lá. Renatinha Hit, Quem eu, sabe? Pedro Leão não tem esse poder. Mas eu queria imensamente agradecer. Nós temos 30 segundos. Eu queria Ah, imensamente agradecer você por iluminar a nossa semana aí. Muito muito obrigado. obrigada pelo convite, obrigada a todos. E você
mudou o meu conceito em relação às lives. Obrigada. Dá um beijo. Beijo, Lanza. Obrigado por esse encontro. Eu espero que esse Beijo a encontro possa todos. acontecer pessoalmente, né? Com beijos, abraços e quem sabe taças de vinho lá no Paris. Logo menos. E eu de sobremesa. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Até a Tchau. próxima. Até. Obrigada.